Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes da gente iniciar a história de hoje, eu queria convidar você que gosta desse tipo de conteúdo a se inscrever aqui no canal, a deixar o seu like. Quero convidar você também que tem alguma história que queira compartilhar aqui com a gente. Eu vou deixar aqui no box de informação o e-mail para onde você deve estar direcionando a sua história. Então é isso, sem enrolação, vamos para a história de hoje. Olá, tudo bem? Tudo bem? Antes de tudo, quero dizer que sou inscrita nova no canal. Conheci seus vídeos por acaso, sempre gostei de assuntos relacionados ao paranormal, principalmente aqueles que nos fazem refletir sobre coisas que talvez a ciência ainda não consiga explicar completamente. Que maravilha, seja muito bem-vinda! Há alguns anos também comecei a estudar sobre vidas passadas, não porque queria provar alguma coisa para alguém, mas porque uma experiência muito pessoal despertou em mim uma curiosidade que acabou mudando o rumo da minha vida. Meu nome verdadeiro eu prefiro preservar, então todos os nomes que vou citar neste relato são fictícios. Não é uma história que saiu contando para qualquer pessoa. Na verdade, pouquíssimas pessoas sabem do que vivi, não por vergonha, mas porque sei que esse assunto ainda é motivo de piada para muita gente. Muitas pessoas simplesmente não acreditam, enquanto outras nunca tiveram contato com esse tipo de estudo. E tudo bem, eu mesma já pensei dessa forma um dia. Sou historiadora e, curiosamente, a vida acabou me levando justamente para uma linha de pesquisa voltada às crenças, tradições e registros históricos relacionados à memória, à espiritualidade e aos relatos sobre possíveis vidas passadas. Não afirmo que tenho todas as respostas, muito pelo contrário, quanto mais estudo, mais percebo o quanto ainda desconhecemos. Mas a verdade é que meu interesse por esse tema não começou nos livros. Começou por causa de um homem, ou talvez por causa de um reencontro que aconteceu muito antes desta vida. Na época eu tinha 27 anos e, apesar de trabalhar com história, meu jeito não lembrava em nada a imagem séria de muitas pessoas fazem de uma pesquisadora. Sempre fui alternativa. Gostava de roupas em tons escuros, botas, anéis de pratas, cabelos coloridos e na adolescência adorava visitar cemitérios históricos e casarões antigos e cidades cheias de memória. Sempre fui fascinada pelo passado. Já o Daniel era exatamente o meu oposto. Discreto, extremamente racional, sempre muito bem vestido e dono de uma postura séria. Era daqueles homens que só acreditavam naquilo que conseguiam comprovar. Se alguém começasse uma conversa sobre espíritos, paranormalidade ou vidas passadas perto dele, provavelmente ouviria uma explicação lógica antes mesmo de terminar a história. Talvez tenha sido justamente por isso que tudo o que aconteceu depois tenha nos abalado tanto, porque nenhum de nós estava procurando viver algo assim. E nenhum dos dois imaginava que nossas vidas já haviam se cruzado muito antes do primeiro olhar. Nós nos conhecemos quando ele começou a trabalhar na mesma instituição onde eu lecionava. Lembro perfeitamente do momento em que ele entrou na sala dos professores. Quando nossos olhos se encontraram, senti um aperto tão forte no peito que precisei me apoiar na mesa. Não era paixão, também não era nervosismo. Era como reconhecer alguém que eu não via havia muito tempo mesmo. Ele também ficou parado me olhando por alguns segundos. Depois sorriu, mas havia lágrimas nos olhos dele. Aquilo me assustou profundamente. Nós nos apresentamos como duas pessoas normais fazem. Prazer, Daniel. Prazer, Helena. Mas por dentro parecia que aqueles não eram os nossos nomes verdadeiros. Durante semanas tentei ignorar a sensação, só que ela aumentava cada vez que estávamos próximos.
Eu sentia uma mistura estranha de paz e tristeza, como se estivesse reencontrando alguém muito amado e ao mesmo tempo soubesse que poderia perdê-lo novamente. Com o tempo, começamos a conversar mais, descobrimos muitos gostos parecidos, livros, filmes e músicas favoritas. Nós éramos semelhantes até em algumas manias. Mas houve uma coincidência que me fez perder completamente o chão. Sem nunca termos conversado sobre isso, os dois tinham exatamente o mesmo sonho recorrente desde a infância: uma estrada de terra, uma árvore enorme, um rio e uma casa antiga feita de pedras. No sonho sempre havia uma despedida, mas nenhum de nós conseguia lembrar o motivo. Quando Daniel descreveu aquele lugar, senti minhas mãos gelarem. Era o mesmo cenário que me acompanhava desde os 8 anos de idade, inclusive com o cheiro de chuva que eu sempre sentia ao acordar. Foi a primeira vez que pensei seriamente que aquilo não podia ser apenas coincidência. Meses depois, começamos um relacionamento. Nunca houve um pedido oficial de namoro. Parecia que simplesmente retomamos uma história que já havia começado muito antes de nos conhecermos. Foi então que começaram os acontecimentos mais difíceis de explicar. Em conversas comuns, eu tinha flashes extremamente vívidos. Via Daniel usando roupas antigas, correndo iluminado por velas, cavalos, uma guerra e uma carta. Sempre uma carta e sempre uma sensação devastadora de perda. Achei que fosse estresse até que ele começou a relatar exatamente as mesmas imagens, sem que eu nunca tivesse contado nada. Inclusive uma frase específica: eu prometo que volto. Nenhum de nós sabia de onde aquela frase vinha. Por indicação de uma amiga, decidimos fazer uma sessão de regressão com uma terapeuta especializada. Fui sem acreditar em muita coisa, pois não tinha o conhecimento que tenho hoje. Achava que sairia de lá convencida de que tudo era fruto de imaginação. Durante o relaxamento profundo, comecei a descrever uma pequena vila europeia, um rio, uma igreja antiga e uma casa de pedra. Então comecei a chorar. Compulsivamente. Eu dizia que meu marido precisava partir para uma guerra, que havia prometido voltar antes do inverno, mas que nunca retornou. Passei o resto daquela vida esperando por ele e morri ainda usando a aliança. Daniel entrou na sala logo depois, sem saber absolutamente nada do que eu havia contado. Quando saiu, estava pálido. Durante a regressão dele, ele descreveu um soldado, obrigado a partir às pressas, e que prometera voltar para sua esposa, mas morreu antes de conseguir reencontrá-la. A frase dita por ele foi exatamente a mesma: eu prometo que volto. A terapeuta ficou em silêncio por vários minutos. Disse que nunca tinha visto duas regressões tão complementares realizadas separadamente. Ainda assim, deixou claro que aquilo não era uma prova científica de vidas passadas. Poderia haver outra explicação. Saímos de lá sem certezas, mas com um sentimento impossível de ignorar. Alguns meses depois, viajamos para uma pequena cidade histórica, indicada por um amigo. Quando chegamos ao centro da cidade, minhas pernas fraquejaram. A igreja, o rio, a árvore enorme e a estrada de terra eram exatamente iguais aos lugares dos nossos sonhos. Nenhum dos dois sabia que aquele cenário existia de verdade. Entramos na igreja em silêncio enquanto observamos o altar. Um senhor muito idoso se aproximou, olhou fixamente para nós e disse apenas: algumas promessas levam séculos para serem cumpridas.
Depois foi embora e nunca mais o vimos. Hoje estamos casados há 10 anos e temos uma filha. Continuo pesquisando, estudo documentos antigos, relatos históricos e tudo que possa lançar alguma luz sobre experiências como a minha. Ainda mantenho o olhar crítico que a profissão exige, mas aprendi que nem tudo o que é verdadeiro pode ser colocado em uma vitrine para ser provado. Eu não espero convencer ninguém com este relato. Se alguém encontrar uma explicação diferente para tudo que eu vivi, eu respeito completamente. Só espero que a minha história tenha chegado até a pessoa certa. Talvez alguém que, assim como eu, tenha conhecido uma pessoa e sentido que já amava antes mesmo da primeira conversa. Talvez alguém que carregue uma saudade sem saber de onde ela veio. Ou alguém que simplesmente nunca conseguiu explicar porque certos encontros parecem antigos demais para terem começado nesta vida. Se este relato fizer ao menos uma pessoa entender que ela não está sozinha nesse sentimento, então já terá valido a pena escrevê-lo. Obrigada por ler até aqui e obrigada por abrir espaço no seu canal para histórias que talvez nunca possam ser comprovadas, mas que, para quem as viveu, são impossíveis de esquecer. Fico muito feliz por você ter escrito, tá? Muito obrigada mesmo, de verdade. Desejo muita felicidade para você, para o seu esposo e para sua filhinha. Então é isso, gente. Eu espero vocês até a próxima história. Grande beijo e tchau!